Nós estamos ouvindo sempre o impacto econômico dessas restrições, mas ninguém apresentou para a gente um número, né, sobre o que está acontecendo. Existe esse número? A gente tem noção do prejuízo econômico? A capital paulista está há 11 dias em fase emergencial. Para dar um balanço sobre como o setor, por exemplo, de bares e restaurantes está sobrevivendo entre as restrições, eu converso agora com o presidente da Abracel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, Percival Maricato. Percival, quais são os últimos dados que o setor apresenta? Bom dia. Bom dia, como é que vai? Bom dia aos espectadores. A nossa situação é trágica, né? Os estabelecimentos estão quebrando há muito tempo, cada dia quebra mais. Nós temos que lembrar que são pequenas empresas. As expectativas era que durassem 30 ou 40 dias, é difícil até entender como duraram até agora. Foi muito malabarismo para algumas empresas ainda estarem em condições de abrir suas portas. Mas houve muito encerramento de atividade, houve muito desemprego, muito prejuízo, o setor precisa de ajuda urgente. E como o senhor viu o anúncio do ministro Paulo Guedes do parcelamento do Simples? Em duas parcelas. O de agora você vai pagar em julho, não é isso? Em duas parcelas, a primeira 50%, depois 50% e assim, durante 3 meses, o pequeno empresário não vai precisar pagar esse imposto do Simples e ele vai ser parcelado. Isso ajuda? Olha, isso ajuda muito pouco, né? Na situação que está o setor, ninguém quer se endividar mais. Então, essa questão de ficar fazendo auxílios tópicos não vai resolver. O que nós precisamos é realmente de algo corajoso, como aconteceu com o Biden lá nos Estados Unidos, que investiu bilhões de dólares nesse setor para que ele sobrevivesse, porque de fato, quanto mais ele quebra, mais a conta sobra para o governo. São pessoas desempregadas que vão procurar o setor, o seguro-desemprego, perdem os planos de saúde, vão procurar o sistema de saúde, enfim, é um prejuízo social muito grande. Então, muito mais interessante é que o governo fizesse realmente um projeto de auxiliar o setor, um projeto significativo mesmo, não ficar adiando dívidas que o pessoal não pode pagar agora, por que vai pagar depois? Com recessão, com o clientela, os consumidores bastante fragilizados e temerosos, enfim, nós não vamos ter nenhuma retomada econômica magnífica lá na frente. Então, e as dívidas já estão acumuladas, as pessoas acumularam, os empresários acumularam dívida durante todo o ano de 2020, com o locador, com o banco, com os fornecedores, com a distribuidora de energia, de gás, de luz, tudo isso, com os funcionários, trabalhadores, todo mundo foi adiando para o início do ano, achando que o início do ano ia haver uma retomada econômica, e nós temos essa situação pavorosa que muito nos preocupa. Então, o que nós estamos reivindicando realmente são empréstimos a fundo perdido mesmo, e essas contribuições, impostos, elas têm que ser canceladas. Se nós não faturamos mais de um ano, como é que nós vamos pagar imposto, coisa parecida? Estão fazendo apelo aos locadores, apelo aos bancos, né? Precisa que todo mundo sobreviva, né? Os restaurantes, milhares e milhares, são uma espécie de galinha de ouro, né? As galinhas, aliás, que botam ovos de ouro para esses bancos, para esses locadores. Então, se todo mundo não ajudar, não vai haver, muitos não vão sobreviver e todos vão ser prejudicados. Pessoal, e o que o senhor fala? Porque quando surge a pandemia e essas medidas restritivas, a orientação, né, de muitos é o seguinte: então você investe no seu delivery, nem o takeaway pode mais, ou seja, o cliente pegar na porta do estabelecimento comercial. Isso é uma coisa muito ilusória, achar que o delivery vai pagar a conta de um estabelecimento comercial. Não. O delivery, ele, quando muito, ele chega a 20%, em alguns muito bem
que trabalha muito bem com essa atividade, ela chega a 30%. Então, ela não paga a conta absolutamente, principalmente as contas atrasadas. E hoje nós estamos com um pleito com relação ao governo do Estado, porque, de uma forma totalmente ilógica, o governo do Estado proibiu a entrega direta na porta do restaurante, o chamado Pague Leve. Pague Leve. Então, isso não tem sentido. Nós, inclusive, ganhamos uma liminar aqui, muito bem feita, do Tribunal de Justiça de São Paulo, mas, como sempre, o presidente do Supremo Tribunal Federal caça o ministro Fux. E não tem lógica, porque é muito mais barato, né? Você economiza 25%, que é a taxa do entregador. É muito mais seguro, você evita um intermediário, né? Então, o dono do restaurante ou seu funcionário entrega diretamente a pessoa que pega e leva. É ilógico, quer dizer, pelo que o governo decidiu, o sujeito que é vizinho do restaurante, ele ou que mora em frente, ele tem que chamar um motoboy para o motoboy pegar o produto no restaurante e entregar no vizinho. E então pagar 25% a mais, isso para não dizer que espera uma hora, né, para ter esse relacionamento. Então nós sabemos as dificuldades do governo, mas nós achamos que tem que manter o equilíbrio, né? Que não adianta ficar procurando bruxa para queimar, bode expiatório, que isso não vai resolver. Nós temos que nos dirigir para os focos da Covid, que nós sabemos que é o transporte público, as festas clandestinas, lá atrás foram as eleições, foram as festas de fim de ano, aquele comércio maluco de fim, tudo isso aí é que vem trazendo esse acúmulo que agora explodiu. Não os restaurantes onde as pessoas almoçavam ou jantavam 1,80 m uma da outra, aquelas coisas todas que nós sabemos. Agora, esperemos que o governo tenha sensibilidade. 11 dias em fase emergencial, mais 10 dias de restrições, de antecipação de feriados. O que o senhor espera que aconteça no dia 5 do mês que vem? Porque é o momento que você tem que pagar o salário do funcionário. Isso aí, a maioria nem conseguiu nem pagar o 13º. Então, como eu falei, todo mundo acumulou lá atrás, segurou os funcionários, houve campanhas, né, para manter os empregos, para não criar, para ajudar a sairmos dessa. E muita gente, então, suspendeu os contratos de trabalho, né, visando no novo ano manter os trabalhadores e faturar. Agora, acontece que neste novo ano, então, os trabalhadores estão com estabilidade, os proprietários não podem fazer rescisão de contrato e eis que não pode faturar nada. Então, como é que vai pagar os funcionários se você não consegue nem faturar daqui para frente? Quer dizer, fora para trás que você acumulou as dívidas. Então, quer dizer, é outra coisa que o governo federal tem que pensar rapidamente, que é uma nova rodada de suspensão dos contratos, para que as pessoas mantenham esses trabalhadores empregados e não os ponham na rua, que é um caos social, uma crueldade, e vão pressionar o seguro-desemprego. Então, esperemos que realmente essas propostas que nós estamos discutindo com o governo federal aconteçam. Olha, os senhores estão acompanhando o presidente da Abracel, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de São Paulo, Percival Maricato, trazendo a dura realidade que esses comerciantes estão enfrentando aqui na capital paulista, ou melhor, no Brasil inteiro. Agradeço muito a sua participação, o seu desabafo, e que isso, de alguma forma, contribua para que a gente encontre uma solução, que o governo ouça essas vozes que está chegando desse pequeno e médio empresário pedindo ajuda. Bom dia. Bom dia, e eu que agradeço a vocês.